Oi, família do vôlei, estamos no ar com o programa Falcon Vôlei para vocês. Pessoal, hoje a gente vai mostrar para vocês um pouquinho do calendário do voleibol piauiense. A gente vai mostrar também para vocês algumas competições que terão agora nesse final de semana agora para vocês, e também vamos informar para vocês também os campeonatos que aconteceram agora nesse final de semana. E para começar, a gente vai mostrar um pouquinho do que aconteceu no torneio da Sand Games. Família do vôlei, a Sand Games fica localizada na Avenida Areia Leão 3630. Lá tem arenas para beach tênis, futevôlei e vôlei. E também eles trabalham também com funcional. Lá são todos os dias, de segunda a domingo, a partir das 17 horas até a meia-noite. Esse torneio foi um torneio amador, nível amador, que começou no sábado e foi até o domingo. No sábado teve os jogos eliminatórios, classificatórios. E no domingo foram realizadas as quartas de finais, semifinais e as finais. Aí são alguns lances do torneio que aconteceu agora nesse final de semana. Família do vôlei, a Sand Games também agora já faz parte também da família Falcon Vôlei. Eles agora são patrocinadores master do time feminino de voleibol. Então você que é empreendedor e quer ajudar o voleibol piauiense e quer ajudar um grande projeto de voleibol aqui no nosso Piauí, é só entrar em contato com o nosso projeto Falcon Vôlei no Instagram e também através do programa Falcon Vôlei. Aí são algumas partes das semifinais e das finais que foram realizadas lá na Sand Games. Foi uma competição muito boa, um nível muito grande. Lá tinha 20 times divididos em 4 grupos de 5. E esse campeonato foi um nível muito bom, mesmo sendo um campeonato amador, os times também estavam muito nivelados. Os times estavam jogando num nível muito bom. Esse aí foi o time campeão, pessoal. Esse aí foi o time vice-campeão do torneio da Sand Games. E esse aí foi o time que ficou em terceiro lugar. Então eu quero agradecer a família Sand Games por esse grande campeonato. E família, para continuar para vocês, a gente vai agora para o intervalo e vamos mostrar para vocês agora, depois do intervalo, a entrevista com o nosso grande entrevistado de hoje. Ofertas empresariais ITT-Net. Fornecemos fibra ótica LAN-to-LAN e link dedicado. Além disso, fazemos a interligação entre filiais da sua empresa, eventos e feiras, garantindo produtividade e eficiência para o seu negócio. Assine já 3131 8000. O soninho não veio? Liga na TV ITT Play e vem curtir uma seleção de filmes toda a madrugada no Maratona da Noite. Socorro! Dentro da minha janela. Apollo 11 Houston, gostaríamos de um relatório da situação. Brooklyn, 1985. Uma das séries de comédia mais amadas da televisão nos anos 2000. Todo Mundo Odeia o Chris foi ao ar originalmente entre 2005 e 2009. Nos dias atuais, todo mundo continua se divertindo com essa super série. E você confere aqui na TV ITT Play. Se isso não é especial, nem quero ver quando ela exagerar. ITT Play, a primeira TV por assinatura do Nordeste, com centenas de canais e uma programação variada. Conheça já nossos planos: Master, Essencial, Light e Basic. Assine já e desfrute de uma experiência incrível. Ligue 3131 8000.
Oi, família do vôlei, estamos voltando aqui com o programa Falcon Vôlei para vocês. E agora vamos ter uma entrevista com uma das grandes atletas aqui do voleibol piauiense, capitã do time da ABB, já várias vezes campeã piauiense, também já foi campeã juvenil, já participou de muitos campeonatos aqui no Piauí. E com vocês, Aninha. Olá, Pablo. Obrigado, Aninha, pela sua presença. Imagina, eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de poder participar dessa entrevista, poder contar um pouquinho da minha história, da minha contribuição para o voleibol do Piauí e de Teresina. Aninha, pra gente começar, eu sei, assim, muitos fãs seus queriam saber, assim, como é que você começou, em qual escolinha que você começou, com quantos anos de idade você começou no voleibol piauiense. Conte um pouquinho da sua história pra nós. Tá bom. Eu comecei a jogar vôlei em casa, né, com a minha família. Nós éramos 10 irmãos, né, eu já perdi 2. Nós éramos 10 irmãos, meu pai era militar, e a gente morava numa vila militar em Fortaleza, né? Então, a maneira de que meu pai achou para juntar todo mundo e ocupar esse monte de filho foi fazendo uma quadra de vôlei. Então, os meus próprios irmãos, junto com meu pai, construíram essa quadra de vôlei. Eu devia ter uns 8 para 9 anos. E aí, com essa idade, eu já comecei a ter contato com o vôlei através dos meus irmãos, né? Comecei por lá. Aí, depois, meu pai, isso era em Fortaleza. Depois, meu pai foi transferido para cá, né? Que é a terra natal dele. A gente voltou para Teresina. E aqui, eu comecei a jogar vôlei no Diocesano. Eu estudava no Santa Helena, primeira escola que eu estudei. E aí, depois, nessa época, tinha um convênio com o Diocesano, né? Quem tivesse as notas boas, aprovativas, passava pro Diocesano direto. E aí, eu fui, né? Tinha a nota boa e tal, e fui pro Diocesano. E lá, eu comecei a treinar vôlei, mais ou menos com 12, 13 anos, com o professor Jorge Paraíba. E assim, eu comecei a ingressar no voleibol de Teresina, foi na escola, realmente. E, assim, desse seu começo no voleibol, assim, em qual time foi seu primeiro título? Assim, de expressão. Foi no Diocesano mesmo, né? Naquela época tinha muito campeonato escolares. Aqui eu me lembro que tinha a Copa Cidade Verde, que lotava assim, o Verdão, né? Os jogos escolares. É claro assim, que no meu tempo já estava diminuindo, né? A questão desses jogos no Verdão. Mas ainda peguei assim, um público bacana no Diocesano. E naquela época, a grande rivalidade era no Diocesano e Colégio das Irmãs, né? Então a gente tinha uma equipe muito boa. Esse professor Jorge Paraíba era um professor muito bom, assim, de base, né? Treinava muito assim, a nossa equipe, era muito interessado no esporte naquela época. E a gente formou uma equipe muito boa e nós vencemos esse campeonato estudantil, né, escolar, no caso, sobre o Colégio das Irmãs naquela época. Não sei te dizer o ano, viu, mas que já faz bastante tempo, mas o primeiro, assim, que eu tenho uma lembrança foi desse torneio lá no Verdão. Assim, assim, conte um pouquinho do seu currículo pra gente, os títulos que você conquistou, tipo, o piauiense, quantos piauienses você já ganhou. E, Pablo, assim, é tanto tempo, esse ano acho que eu faço assim uns 40 anos já que eu tô dentro do vôlei. Então, assim, tem horas que eu não consigo delimitar, assim, no tempo, sabe? Tanta coisa, tanto acontecimento. Me desculpa, assim, em alguns momentos eu me emocionar, porque, assim, é uma vida inteira, sabe? Dedicada ao vôlei. Eu me sinto, assim, muito privilegiada pela minha condição física. Eu sou uma pessoa pequena, que completamente fora dos padrões, né? Do vôlei. Então, assim, foram tantas coisas que foram acontecendo que às vezes eu não consigo, assim, delimitar o tempo. Muitas alegrias, mas, assim, né? muitas alegrias, graças a Deus. Mas, assim, as primeiras lembranças que eu tenho boas, assim, eram as viagens para GEBs, né, que eram os jogos escolares. Como eu te falei, a gente ganhava o campeonato aqui, os escolares piauienses, e aí o campeão ia representar o Piauí nos GEBs, nos jogos escolares. Que acho que hoje é Jogos da Juventude, né, que chama. Então, assim, eu fui para os meus 3 GEBs, participei de muito campeonato brasileiro. Dentre os campeonatos brasileiros, eu me lembro um, que era aqui Norte e Nordeste, a gente formou uma equipe e tal, e todo mundo jogava contra todo mundo. Eu sei que teve um jogo lá que foi bem assim atípico. A gente foi jogar lá, disputar o último jogo, e se a gente ganhasse, a gente ficava com o vice-campeonato, uma coisa assim. Porque era esse negócio de pontuação e tal. Eu sei que a equipe mais fraca na época era o Amapá, e o Amapá ganhou do mais forte, que era o Pará. Então nós fomos jogar o último jogo contra o Pará também, e se a gente ganhasse, a gente ficava com a prata, uma coisa assim. Porque o Amapá, não sei, tinha uma questão lá de pontuação. Eu sei que nesse jogo a gente ganhou de virada, a gente estava perdendo. Nessa época o treinador era o meu irmão, o Nico. E a gente virou o jogo e ganhou de 3-2. E assim, pra mim, foi assim um jogo que eu não tenho muita memória boa pra isso. Mas foi o melhor pra você, como né? eu tô te dizendo, porque são tantas coisas, assim, tantas... Mas eu me lembro muito bem desse, que eu me lembro que as meninas escreveram lá no papelzinho pra mim, dizendo isso, né? Que foi a prata que valeu ouro. Porque a gente ficou em segundo lugar, mas assim, a gente saiu de lá com a sensação de que tinha sido as campeãs do campeonato, porque foi realmente um jogo muito bacana, de muita superação, né? Aqui a gente sempre teve muito esse problema da falta de apoio, de patrocínio. Então,
o que a gente tinha para dar era nosso esforço nos treinos, né? E a gente teve essa sorte, né, de pegar o Nico nessa época, que o Nico era meu irmão, e infelizmente ele faleceu em 2002, por aí, num acidente de carro. Mas, assim, o tempo que o Nico teve aqui, ele conseguiu, assim, trazer muita gente para o esporte. O vôlei, ele movimentou muito nessa época. Então, assim, e era assim, movimentou de quantidade e de qualidade também. A gente tinha muito boas equipes, tanto no masculino quanto no feminino. E a gente conseguiu trazer, assim, bons resultados para o Piauí naquela época. Mas eu me lembro muito bem desse, assim, sabe? Desse vice-campeonato que foi, assim, como se fosse um ouro pra gente, né? E dos times, assim, que você participou, assim, você pode dizer o nome de alguns que você tá lembrando agora? Teve esse da escola, né? Que eu jogava no Diocesano. Depois o Nico formou um time que era dele, que chamava de Caesa. Que era um time também muito bacana, com as meninas, assim, da faixa etária de 72, 73, que é mais ou menos a minha idade, né? Aí da Caesa eu joguei em vários times também da universidade, né? Joguei no time da UFP. Desse time da UFP foi muito bacana também, porque na época o professor Bosco, ele conseguiu trazer para o esporte um programa de monitoria. Na universidade a gente tem as monitorias, mas é assim, da disciplina. Se você está pagando anatomia, você é um monitor de anatomia. Se está pagando fisiologia, você é um monitor de fisiologia. E ele conseguiu trazer 12 monitorias para o vôlei. Então, todas nós éramos pagas para participar da equipe de vôlei da UFP, né? Na época era até o professor Friso, o nosso treinador, a Lara, a esposa dele, também participou do projeto. E era muito bacana, porque não tinha coisa melhor, né? A gente vivia atrás de patrocínio, de grana, e conseguiu uma bolsa para a gente jogar para 12 atletas, né? E aí foi muito bacana também. Esse time da UFP era muito bom, era um time... A gente fez o time para participar dos Jogos Universitários, mas acabou ficando aqui, participando do campeonato adulto. Nós ainda ganhamos 2 ou 3 campeonatos adultos com essa equipe, né? Que era a nossa equipe universitária. Eu joguei também no CEUT, que também era uma equipe universitária, né? Na época era o professor Braz, o treinador. E nós jogamos na equipe do CEUT, um adulto. Eu joguei no time da Escola Técnica, com a professora Jandira, que hoje não trabalha mais, né? Na Escola Técnica. Eu acho que eu fui aluna de todo professor aqui de Teresina, acho que só não fui aluna do professor Joaquim, porque ele também trabalhava mais com o masculino, né? Mas eu joguei muito tempo também com a professora Jandira, lá no time da Escola Técnica. Depois o Nico saiu desse time da Caesa e fez uma equipe no Maves, que era uma academia que tinha aqui, que era uma academia de musculação, e lá também tinha uma quadrazinha, e ele conseguiu levar as meninas para lá. E a gente formou a equipe nessa época do Maves, né? Que a gente treinava lá com ele direitinho, também participamos de campeonatos adultos, ganhamos também. Depois do Nico, o Nico foi embora fazer o mestrado dele, aí eu fiquei aqui treinando com o professor Emanuel, que também já faleceu, o professor Emanuel, e a gente jogava na equipe do Projuris. Era uma escola também que tinha aqui, e ele formou essa equipe lá. E eu me lembro que a última foto que a gente tirou com o professor Emanuel, a gente estava fazendo assim, que já era o 11º campeonato que a gente ganhava. Não era só de adulto, né? Todo campeonato que tinha naquela época também a gente ganhou, porque era um time muito bom. O professor Manuel era um excelente professor que também, infelizmente, né, já faleceu. Mas fazia um trabalho assim muito bacana, o professor Manuel. Depois, como eu tô te falando, eu não sei delimitar assim, o espaço, quando aconteceu cada coisa. Aí foi um tempo assim que deu o voleibol deu uma mornadinha, não tinha mais muita coisa, aí apareceu o pessoal da indústria, que queria contratar umas meninas para participar dos jogos do SESI, né? Que era o jogo da indústria. Tinha umas etapas aqui, né? O estadual, e quem ganhasse o estadual ia jogar o regional. E aí elas montaram essa equipe da Coave, era uma indústria de alimentação de frango, uma coisa assim. E aí eles assinaram nossa carteira, na época era eu, a Bambam, a Magna, a Georgiana, um time bacana. Só para completar o time da empresa. Mas o projeto deu tão certo, foi tão bom, que a gente participou ainda uns 3 ou 4 anos. Inclusive o Carlos, que esteve aqui, também participou um tempo na equipe masculina. Tipo como se fosse um time profissional. Como se fosse um time profissional. Mas era aqui em Teresina mesmo? Mas a equipe era, a gente treinava aqui nessa época, elas fizeram um convênio com a BB, e a gente treinava lá na BB. E, tipo assim, era em setembro a etapa regional. Se a gente ganhasse, ia disputar a etapa estadual. Se ganhasse o estadual, ia pro nacional. E aí eu me lembro que nesse ano, acho que era 2009, a gente conseguiu ganhar o regional, que era na época o professor Emanuel também. E aí a gente conseguiu a vaga para jogar o nacional em Bento Gonçalves, a equipe da Coave. E era muito bom, porque a gente tinha todo o apoio da empresa, né? Eles apoiavam muita gente. Então foi um tempo assim bacana também pro esporte aqui, pro nosso vôlei, principalmente o feminino, né? Porque assim, o feminino eu acho mais complicado, porque tem essa questão de casar, de ter filho e tal, né? Então, assim, pra gente poder conciliar tudo isso, sem apoio de ninguém, era muito difícil, né? E lá as meninas da empresa gostavam muito da gente, criaram aquele laço de amizade, apoiavam, gostavam assim, do vôlei, elas iam para assistir os torneios, viajavam com a gente para as etapas. Então, acho que foi assim, de 2007 até mais ou menos 2011. Eu ainda fui para 2 nacionais. Fui um em Bento Gonçalves, com a equipe de quadra,
Em 2011 fui para Salvador na equipe de areia, de vôlei de praia. E foi uma produção também muito bacana, né? Que a gente também recebia para estar lá, para jogar. Fomentou bastante o vôlei aqui naquela época. Nessa época também tinha o masculino, né? Eu me lembro que no masculino a gente não conseguiu se dar tão bem. A gente começou até bem, mas na outra ficamos na segunda fase, né? Dentro do grupo a gente saiu bem, mas quando foi para a outra fase a gente não se deu tão bem. E o masculino não conseguiu passar. E aí eu me lembro que o masculino ganhou da equipe lá do Sul, e depois eles foram para a etapa mundial, né? Porque ele tinha todas essas etapas, né? Foi. Esse O jogo do Carlos SESI. conversou com a gente aqui e ele Exatamente. falou sobre aí essa eles foram para essa etapa mundial. Mas aí logo depois, né, começa essa história de indústria, de crise, o pessoal começou a levar muito para o lado profissional, tirou o caráter mais, né, da empresa, o pessoal começou a botar a gente de fora para fazer os trabalhos e tal, e aí o SESI não gostou muito dessa iniciativa, né, e aí foi acabando devagarinho, e aí não teve mais, mas o tempo que teve, a gente soube aproveitar muito bem, sabe? A gente desfrutou bastante desse tempo. Não só a questão do jogo em si, né? Do vôlei em si, mas do intercâmbio com outras pessoas. Eles iam pra cá. Eu me lembro que teve uma etapa aqui em Teresina, teve uma etapa em São Luís, em Fortaleza, né? Depois, as etapas nacionais é que a gente saía mais daqui. Mas nesse tempo movimentou bastante aqui essa questão do intercâmbio com os outros times de vôlei aqui do Nordeste. Foi muito bacana, muito proveitoso. E da BB, vamos falar um pouquinho da BB. A BB também foi nessa fase, né? Eu já querendo me aposentar também, porque, tipo assim, eu já estava trabalhando, já tinha meu filho, eu não tinha empregada, também já tinha perdido minha mãe e tal, não tinha muita gente para me ajudar, né? Ainda bem que meu esposo também é do esporte, ele compreendia muito e me ajudava muito, né? Me ajuda até hoje em relação ao nosso filho. E aí eu fiquei assim meio temerosa de não estar participando das coisas do meu filho, deixar ele de lado por causa do esporte e tal. E aí a gente voltou, né? Eu já tinha jogado na BB. Eu me lembro que assim que eu tive meu filho, eu carregava ele para todo lugar. A gente tinha, mais ou menos em 2009, tinha outro rapaz, o João Neto, que junto com o Serginho lá, fez um projeto também lá na BB, e eu já comecei a andar na BB nessa época, né, que eu tive meu filho. E aí eu me lembro que a gente ia para os jogos aqui mesmo, pelo Piauí, e carregava ele para todo lugar. Para Piripiri, para Floriano comigo, sempre ia. Mas aí passou essa fase, né, do João Neto, o projeto não deu certo lá e tal. E aí, quando foi alguns anos depois, acho que 2014, 2015, quando o Marquinho voltou para cá, né? Eles tinham um projeto com as meninas novinhas lá do Einstein. E aí, a gente estava sem time, né? Éramos 5 meninas. Eu, Silvana, Lili, Maraísa, Gisele e Mana. Mais ou menos a gente. A Indira, minha cunhada. Mais ou menos a gente aí. E aí, a gente fez essa proposta para ele, né? Da gente juntar 2 equipes, né? Nós mais experientes com essas meninas mais jovens. E o Marquinho prontamente aceitou, né? Foi lá com a gente. Aí, a gente fazia os treinos lá no Einstein e outros na BB. Na época, o presidente da BB era o seu Marcos, aí o Marcos topou, né, entrar nesse projeto junto com ele, e aí a gente começou a parceria, treinava acho que um dia no Einstein, 2 na BB, alguma coisa assim, né. E foi muito produtivo também, né, porque o Marquinho chegou de fora, cheio de ideias, uma metodologia diferente, e pra gente que já tava assim, naquela mesmice, já cansada daquele, né, foi assim, né, uma injeção de ânimo pra gente. E ainda mais com as meninas novas, que foi a sua experiência gratificante, que eu vou levar para o resto da minha vida. Você trabalhar com aquelas meninas. No começo, eu achava que, rapaz, não vai dar certo, não. Essas meninas tudo novinha, misturando com a gente, que a gente tem outros costumes, outra cultura, mas deu super certo. Elas tinham um respeito, assim, muito grande pela gente, de estar ouvindo, sabe, de estar querendo aprender com a gente. A gente era realmente um espelho para elas, né? E aí, a gente está de 2015, 2016, né, até agora, ano passado, elas agora já retornaram os treinos novamente, e a gente foi assim acompanhando a evolução. Isso para mim foi o melhor de tudo. A gente não ter parado, claro, né, porque também foi importante pra gente, mas para mim, assim, o projeto foi importantíssimo por isso, de você ver a evolução das meninas, de ver como elas melhoraram. Entrando assim, né, uma nova turma, né, pro voleibol. Sim, ainda tem mais mudando isso, as gerações e tudo. Principalmente a questão das levantadoras, né, porque eu já tô aí nessas 4 há quantos anos, meu Deus. Então, assim, pra mim, ter visto a Maria, por exemplo, que é a nossa levantadora lá, chegando, né, no cenário, uma menina nova, com a mão boa, que gosta de treinar, que tava lá dedicada. Maria, pra mim foi, assim, uma experiência valiosíssima que eu vou levar pra sempre pra mim. E fico feliz de delas estarem ainda jogando, delas... Tipo assim, como eu tô te falando, a gente foi acompanhando a evolução delas, foi vendo elas saindo da escola, indo pra faculdade, começando a trabalhar e não deixando o vôlei de lado, né? Porque, como eu falei antes, quando a gente começa a amadurecer, tem que trabalhar, tem que estudar, a tendência é você deixar o vôlei, porque a gente não vive disso, né? A gente precisa se sustentar, estudar, pensar no futuro, e elas estão lá ainda, elas já são universitárias. Falando nessa parte, assim, de viver do voleibol, assim, o que é que você acha que a gente tá precisando aqui no Piauí, aqui, pra gente poder chegar nesse patamar
de ter alguns times profissionais para a gente poder, alguns até viver do voleibol. A gente precisa primeiro trabalhar com mais seriedade a parte técnica, né, dos nossos treinadores, qualificar mais os nossos treinadores. Porque não adianta uma empresa entrar no projeto que tem uma pessoa lá que não é comprometida, que não quer trabalhar, que não sabe dar a base para os meninos, que não quer ensinar, só quer se aproveitar daquele momento e cadê o resultado? Querendo ou não, as empresas que entram nesses projetos, elas querem resultado. Elas não vão associar o nome, a marca delas com um time que não tem resultado, né? Então, a gente precisa ter profissionais qualificados que possam estar dando esses resultados para a gente, né? E eu acho que, assim, está faltando agora as empresas entrarem mais, participarem mais. Para a gente, Maria, um ganho enorme. A ITT está participando, né? De vários eventos, está cobrindo os eventos, participando, mostrando mais o vôlei, né? Para a nossa sociedade e tal. E programas como esse seu, essa sua parceria deles, né? Da ITT com você e tal, divulgando esse nosso esporte, fazendo com que o vôlei apareça mais. Então, a gente precisa também desse apoio logístico das empresas, mas a gente precisa trabalhar com seriedade, ter mais profissionais na área, qualificados, nas escolas também, porque, para mim, onde tem atleta, onde tem material, é na escola. Se na escola não tiver, onde é que a gente vai captar esse pessoal? Eu falei para você, eu comecei a treinar vôlei na minha casa, mas depois eu estava onde? Na escola. Foi na escola que eu consegui meus primeiros resultados. Foi da escola que a gente começa a viajar, sair para os campeonatos e vai tendo visibilidade, né? Então, assim, a gente precisa dessa qualificação de gente que queira, de gente que esteja trabalhando, para poder ter resultados. E a gente está começando a ver que tem, né? No passado, as seleções viajaram aí, trouxeram bons resultados para a gente. Meninas que estavam lá já saíram, né? A gente viu aí esse ano a Thaís saindo, né? Porque foi vista lá no campeonato, foi fazer um teste para participar de outras equipes. Infelizmente, acontece isso. A gente tem gente boa que está começando a aparecer e a gente não consegue manter eles aqui, né? Porque a gente não tem como manter esses meninos aqui e ficaram no time que possam bancá-los, né? Foi assim, o que a gente conversou com o Carlos. Tá tendo muitos jovens aqui no Piauí, né? E aqui no interior do Piauí também, em outros lugares também, no Maranhão também, que estão se destacando, estão indo para fora, estão conseguindo participar de alguns times aqui em São Paulo, né? Como o Césio, o Vinícius, né? O Thierry, o McCollins estão lá treinando. Tem o Arthur também, agora que saiu também, que tá treinando também já, parece que é no Santo André que ele tá. Isso, que ele tava até treinando a seleção sub-18 com o Toninho, eu cheguei a vê-lo. Pois é, um dia. Eu acho assim, pelo que eu tô vendo da evolução aqui no Piauí, depois da pandemia, deu uma melhorada, Apareceu né? muita gente. Apareceu muita gente, e o voleibol também cresceu mais na questão das arenas também, né? Esses projetos também que estão aparecendo aí, né? Do Dinei, da Diana, essas pessoas que estão trabalhando, né? Então, a gente precisa ter esses professores trabalhando, buscando qualificação, buscando resultado, associado com empresas que queiram bancar isso tudo para poder ter resultados mais ainda positivos e que a gente possa segurar esse pessoal aqui em Teresina, né? Que a gente tem aqui os clubes que jogam. Só quem tem um ginásio assim, seguro para poder estar jogando é a BB. Né? A gente tem dificuldade para conseguir um ginásio. Se elas estão treinando aonde? Na hora que tem um problema, não tem ginásio para o pessoal treinar, né? Tá lá o Verdão parado, sem ter nada, sem ter uma escolinha, sem ter funcionalidade nenhuma. Paradíssimo, o ginásio daquele ali que é grande, que dá para você fazer várias coisas. Até uma academia lá dentro era necessário ter. E a gente não tem por falta dessas políticas particulares, privadas e públicas também. Né? Preciso também que o poder público também participe disso, né? Que esteja mais envolvido com essa questão do esporte. Assim, agora que eu tô sabendo assim, que você também tá na federação agora ajudando, queria que você contasse um pouquinho assim, do seu trabalho na federação, assim, quais são os seus objetivos dentro da federação para ajudar no voleibol piauiense. Bom, porque assim, esse ano eu tô querendo dar uma parada, né, Pablo? Já falei para você que eu tô querendo sair mais assim das quadras, eu tive uma lesão há 2 anos atrás e tá sendo muito difícil. Eu como eu tô te falando, eu sou assim... eu tenho o meu esforço tem que ser sempre maior, pela minha condição física, porque eu sou mais baixa, então eu sempre tive que treinar mais, eu tenho que ser mais habilidosa, eu tenho que saltar mais, e sem joelho não dá, sabe? Não dá. Eu tentei, fiz a cirurgia, mas não foi como eu esperava, né? Até por causa mesmo do desgaste, do muito tempo, da idade, que querendo ou não, chega e o seu organismo não vai funcionar do mesmo jeito, né? Quando eu tinha 15 anos, agora que eu tenho 50. Não tem como esse organismo funcionar da mesma maneira. Então, assim, eu não estava me sentindo assim, mais produtiva, como eu gostaria de estar. Fisicamente me sinto bem, ainda me sinto com a cabeça boa para estar jogando e tal, mas eu não conseguia fazer as mesmas coisas de antes. Então, assim, vamos dar oportunidade para outras pessoas. Lá tem outra levantadora, uma menina muito boa, que às vezes, tudo bem, eu tô lá para dar o exemplo, para motivar, mas podia estar, né, de alguma maneira, mascarando o trabalho dela, deixando com que ela participasse mais da equipe, né? Então, a oportunidade que ela vai ter agora de poder
trabalhar mais, de poder se exigir mais e mostrar um trabalho melhor dentro da nossa equipe. Então, assim, tô querendo dar uma parada, mas, assim, não quero largar o vôlei de uma vez, assim, né? Porque, querendo ou não, a minha imagem, a minha pessoa já está associada com o vôlei, né? Faz então, parte da sua vida, não tem isso, mais, não tem mais o que fazer. Agora pode crer, é exatamente. continuar, tentar fazer de outros meios, né? Então, Procurando assim, outros meios. eu nunca me envolvi com isso. Eu já fiz alguns cursos de vôlei e tudo, mas eu nunca quis ser treinadora, nunca quis ter sua escolinha. Já participei do projeto Viva Vôlei, assim que veio pra cá. Mas não é a minha praia, não me sinto bem, assim, não tenho tesão em estar ali dando aula. Eu gosto de jogar, a minha alegria é o jogo, é o prazer de estar ali jogando, sabe? De estar participando daquela adrenalina do jogo. Mas aí a Tatiana me convidou, né, para me trabalhar na federação dessa maneira, né, coordenando as seleções que vão participar dos campeonatos brasileiros de seleções durante esse ano. Ainda é um trabalho bem incipiente, não tive assim, muito contato com os meninos. Conheço, né, os treinadores que vão participar, né, que é o Toninho, o Jean, a Larissa, mas só tive contato ainda primeiro com a seleção do Toninho, que está treinando a seleção sub-18, só tive lá agora, assim, no treino dele. Então, assim, a minha função é manter esse contato, né? Saber que os meninos estão precisando lá fazer essa parte assim, de logística com a federação, desse contato. Porque às vezes a federação não consegue estar lá sempre, não consegue estar acompanhando os treinos, não tem muito acesso aos treinadores, aos jogadores, né? E assim, eu sou uma pessoa de fácil contato, sabe? Eu não tenho dificuldade para me comunicar com ninguém, eu sou muito aberta. Totalmente sociável. Totalmente sociável. Então, assim, eu quero tentar fazer isso, né? Diminuir essa distância entre a federação e os atletas, os treinadores. Às vezes a gente tem essa federação como aquela entidade longe, distante, né? Então, acho que isso não funciona dessa maneira, né? A gente precisa ter essa distância diminuída. E eu vou tentar fazer isso, fazer com que os meninos tenham um apoio maior. Vou para lá pro treino. O que está faltando aqui hoje, gente? É água, é bola, é um psicólogo, é um fisioterapeuta. O que a gente vai procurar? Eu ir lá junto com a federação, conversando com eles, tentar fazer, né, esse link, né? Essa comunicação entre os treinadores, os atletas e a federação. E assim, já tem dia marcado para fazer o jogo da despedida? Ou ainda não parou para pensar nessa questão? Não, ainda não parei para pensar. Eu já conversei isoladamente com algumas pessoas, né? Com a federação, inclusive. A Tatiana já soube, já comuniquei para minha equipe, né? Porque, obviamente, elas teriam que saber disso, porque elas já iniciaram os treinos, né, desse ano. Mas, assim, é porque eu sou muito emotiva. Eu tenho medo de fazer um jogo desse. Assim. Mas vai ser uma coisa, não sei, ela já falou até sobre isso pra mim, a Tatiana, a gente tentar fazer um jogo, alguma coisa assim. Não sei, pode ser uma ideia que a gente tente amadurecer, né, pra fazer essa despedida, né. Tentar trazer, sei lá, isso é ótimo, né, rever outras amigas de outras épocas com as de agora. Esse é um momento muito difícil pra mim, sabe, Pablo? Não ter que treinar, não poder mais estar lá participando e tudo, mas é uma hora necessária, que essa hora ela tem que chegar. E assim, eu não quero, tipo, me machucar mais. De repente eu tô lá treinando, aí eu fico forçando, aí machuco o outro joelho, machuca. E aí, assim, a minha qualidade de vida, eu devo muito ao vôlei. E no futuro eu quero ter uma vida de qualidade por causa do vôlei também. Então eu tenho muito medo disso, sabe? De eu ficar forçando, de eu acabar me machucando. Então eu quero terminar agora, sim, uma hora vai ter que chegar essa hora. Então, que seja agora, que seja da maneira leve, suave, sem eu, né, acontecer alguma coisa de grave, alguma coisa, eita, machucou, não vai. Não, sabe, tô bem ainda, fisicamente. Acho que até aguentaria ainda jogar nos 2 anos por aí, sabe? Mas acho que todo mundo é que faz isso, né? Todo mundo se aposenta, todo mundo para, eu também tenho que parar. Então, assim, às vezes eu ainda tenho sentido alguma cobrança das pessoas para mim não parar, que eu devia continuar e tudo, mas eu acho que tudo tem sua hora e acho que minha hora chegou. Tenho, assim, plena consciência da minha contribuição, do que eu fiz, você pode o vôlei contribuiu também para mim. Você pode ter certeza que você contribuiu muito com o voleibol do Piauí, contribuiu muito com o crescimento de muitos atletas também aqui, não só na questão de você tá treinando junto com eles, mas até de outros times vendo você jogando, sim. admirando você, sendo seus fãs, vendo a sua força de vontade, né, dentro das quadras. Aquilo ali também a gente acha que não, mas influencia muito. Outro dia eu coloquei alguma coisa, já botei alguma coisa assim, curtindo meu dia de atleta aposentada, né? Aí uma pessoa botou, poxa, Aninha, eu gosto tanto de te ver jogando. Assim,
um comentário simples, mas que, como você está falando, mas que toca as pessoas de alguma maneira, né? Quando você está ali durante o jogo, durante a partida, tem aquele monte de gente ali assistindo, que você pensa que eles estão só ali torcendo contra ou a favor, mas não. Estão lhe admirando, Isso, você está tão servindo vendo, ali de exemplo para muitas coisas, tá né? vendo o seu jeito de jogar. Às vezes a pessoa tá até assim, triste, em casa eu vou ali ver um jogo. E ela até esquece o problema que ela tinha, porque tá ali assistindo, né? Tá ali vendo como é aquele comportamento. Tá comemorando a vitória de um amigo, tá exatamente. vendo o jogo. Você tá vendo a superação de uma pessoa ali, né? Naquele momento. Poxa, essa pessoa tá desse jeito, e ela conseguiu, e ela foi lá, ela ganhou. Então, assim, eu tenho essa plena consciência, sabe? E principalmente da contribuição que o vôlei deu pra mim, pra minha vida. Assim, eu perdi meus pais muito cedo. Tudo bem, eu tenho uma família muito boa, muito bem estruturada. Meu pai, ele era militar, então essa questão do esporte, de ter uma vida saudável, sempre teve dentro da minha casa, dentro da minha família. A gente sempre seguiu assim, o exemplo dele e tal. Mas, assim, eu tenho plena... Mesmo assim, como eu perdi meu pai e minha mãe muito cedo, o vôlei me encaminhou. Eu podia, né, sei lá, ter ido fazer outra coisa, ter tido outras opções, outras escolhas. E eu escolhi ser atleta, ficar no vôlei, porque era um caminho que pra mim era bacana, onde eu pude conhecer muita... Eu tenho certeza, assim, a maioria das minhas amizades hoje em dia foi do vôlei. Não foi do meu trabalho, não foi da universidade, foi das pessoas que eu conheci dentro do vôlei. As viagens que eu fiz, as melhores viagens que eu fiz, os lugares que eu conheci, tudo foi por causa do vôlei. Então, assim, esse meu laço com ele vai ficar para sempre. E, assim, eu quero guardar dessa maneira, né? Boa, saudável, carinhosa. É claro que eu vou sentir falta. Como é que a gente não sente falta de uma coisa dessa, né, Pablo? Mas, assim, eu quero sentir essa falta com leveza, com aquela saudade quando eu fico, ai, desesperada, chorando, como eu já chorei aqui 2 vezes. Eu não quero que isso seja uma coisa recorrente, porque você vai sentir saudade, né? Tudo que a gente pede, a gente sente saudade, a gente sente falta. Mas, assim, eu quero sentir essa falta boa, assim, poxa, cara, como foi bom naquele tempo, né? Como eu pude crescer com o vôlei, como eu pude contribuir, como eu fiz bem para aquela pessoa, como aquele fez bem para mim, né? É uma coisa, a vida da gente é tão rápida, é tão passageira, então... Não, e é como você mesmo falou, você tem vários meios de você contribuir com o voleibol, isso, não é só dentro da quadra. Pode ser até que você fora da quadra, você contribua até mais. Até mais, exatamente. Até mais, ajudando na questão da coordenação, com as seleções. De repente você pode organizar um outro projeto, mais pra frente não precisa ser a técnica, mas pode ser uma coordenadora do projeto. Isso, e como eu tô te falando, eu nunca tive essa vontade de trabalhar, mas de repente esse outro caminho pode abrir outros caminhos, né? Eu posso ver outras formas de trabalhar, outra maneira de estar perto do vôlei também, porque como eu sempre tive esse gosto pelo vôlei, de estar jogando, de estar ali na quadra, eu nunca tentei observar outra coisa, o outro lado, uma gestão, um direcionamento diferente, né? E saindo, assim, você passa a ver as coisas de longe, eu vou ter outra visão do que está acontecendo dentro do nosso vôlei, poder contribuir de outra maneira. Tem o vôlei de praia também, que eu também gosto, joguei muito tempo também vôlei de praia, até junto com o vôlei de quadra, eu estava sempre jogando vôlei de praia, que a gente acha que é a mesma coisa, mas não é, outra coisa, outra modalidade, outro ambiente, outra dinâmica. Então, assim, o vôlei tem muitas vertentes que a gente pode seguir, vários lados aí, não é um luto, não é um momento assim de, ai, acabou-se. Não, segue. Agora eu vou te apertar um pouquinho. Aperta. Agora eu vou começar a pergunta mais difícil. Vai. Qual foi o técnico que você mais gostou de trabalhar? Ai, meu Deus do céu, o Nico, sem dúvida. O Nico, não tem dúvida. O Nico, eu já falei, né, pra ti, o Nico era meu irmão. E assim, o Nico foi embora daqui porque o Nico era muito danado, sabe? Aquele filho mesmo que aprontava pra caramba e tal. Então o papai mandou ele embora pro Rio pra ele estudar. Sai daqui, porque aqui não vai dar certo, não. Aí ele foi pro Rio, estudou lá na faculdade de Volta Redonda, fez educação física lá ele se casou e tal. E lá eu tenho um tio também, meu tio ainda é vivo, tio Júlio, que também é da educação física. E foi quem, né, estimulou o Nico, orientou o Nico para que ele fizesse esse curso e tal. E aí o Nico foi pra lá, casou com a Lili, que eu tava até conversando com ela ainda aqui, e ela tava dando super força e tal. E aí ele casou com a Lili e tal, e aí depois que ele se formou, ele veio pra cá. E quando ele chegou aqui, ele começou a trabalhar com vôlei. Começou a trabalhar na CEMEL, né? Ele passou no concurso lá na CEMEL, não sei se foi concurso, não sei o que fosse. Ele trabalhava na CEMEL, nas escolinhas da CEMEL. E foi lá que eu comecei assim, a ter gosto pelo lá, e comecei a ver o vôlei de uma maneira diferente. Porque assim, no Diocesano a gente treinava com o Paraíba, que era um professor bacana e tudo, mas a metodologia do Nico era outra, sabe? Porque o Paraíba era mais a parte técnica, tática. O Nico tinha tudo isso e mais o amor. A paixão pelo vôlei. É impressionante, Pablo. Todo treino dizia isso, que você tem que almoçar, tomar café e jantar voleibol. Tudo é voleibol. Pra ele, você vai dormir, tá ali dentro, fica pensando no vôlei, o que você deve fazer. Então, assim, o Nico botou muito assim o vôlei mesmo, pra correr mesmo na nossa vida. Botou assim o vôlei como algo primordial na nossa vida, né? De todas as meninas daquela época ali. Então, assim, pra mim, foi a pessoa assim que mais, sabe, mais motivou. E nunca teve isso.
Essa questão de achar, porque eu sou pequenininha, só tenho 1,5 m, não vou jogar vôlei. Não, não tinha esse negócio, não. Você é pequena, você é baixa, pois salte mais, pois corra mais, pois seja mais habilidosa. Vamos treinar isso aqui. Se esforce mais, tudo dá E certo. aí né? eu era atacante na época do diocesano, né? Quando o Nico, já que tu é pequenininha, mas não tem condição de ser atacante, bora ser levantadora. Como ele era meu irmão, a gente vinha e voltava junto do treino. Chegava mais cedo pra treinar, terminava depois, ficava jogando bola, acertando bola no área de basquete, fazendo trabalho com o Medicine Ball. Bora, minha filha, você tem que ser uma boa levantadora. Tô lhe tirando aqui do ataque pra você ser levantadora e eu quero que você seja melhor. Então, assim, o Nico foi muito, muito marcante assim, nesse sentido. E aí eu passei por quase todo mundo aqui. Foram poucos os que eu acho que só não fui aluna aqui do professor Joaquim, que eu acho que falei, mas mesmo assim, em algumas vezes a Jandira não podia estar lá na escola técnica, ou a Ieda, e ele ia, dava alguma parte assim, do treino. E o professor Zé Gomes, que trabalhava na época no IAT, ele sempre era o nosso rival, o professor Zé Gomes, então eu nunca treinei assim com ele, mas respeito muito o trabalho dele, ele agora já saiu, né, não trabalha mais com o vôlei, mas sim, eu já encontrei com ele umas 2 vezes na BB, e ele veio falar com a gente, aquela admiração, aquele respeito. E depois do Nico, eu gostei muito de trabalhar com o professor Emanuel. Todos 2 já faleceram, gente, que tristeza. O Emanuel não, o Manuel não era assim, aquele cara assim tão sanguíneo assim como o Nico, né? Mas um cara altamente inteligente. O Manuel, ele pedia-se um tempo, não era como alguns que perdem tempo, não, né? O Manuel, ele pediu tempo, Pablo, ele dizia o que ele queria e pronto. A gente voltava pra quadra, era impressionante. Sabendo o que quer fazer, É né? Pra tanto que, como poder eu tô te falando, nesse tempo a gente se jogava recuperar. na equipe do ProJuris e nós ganhamos tudo que a gente participou aqui. O professor Mané era, assim, de uma inteligência técnica, assim, impressionante. E era aquele treininho, assim, meia boca, sabe? Não era aquele como do Nico, que a gente sai de lá. Morrendo. Manel chegar lá, aquele treinozinho meia boca e tal, mas meu amigo, na hora do jogo, ele sabia, assim, dizer a palavra certa. que tava assim, precisando nossa, fazer, né? Ele é muito bom, muito bom. E se fosse montar uma seleção, como seria a sua seleção? Vamos começar assim, levantadora. Qual seria Hoje em dia? Assim, pode Comigo ser. ou semigo? Pode ser com você e outra como se fosse a sua reserva, se fosse montar. Como é que seria? Não, hoje Levantadora. eu faria o contrário. Eu botava a Maria, da bebê, pra ser a titular. Eu seria a reserva dela. E as pontas? Seria reserva da Maria. As ponteiras, não sei se vai ficar aqui ainda, mas eu gostei muito de ver jogando Marília, que jogou esse último torneio agora, CLN, excelente ponteira, Marília. E Marília saca muito bem também, então saca muito bom. Gostei de ver Marília jogando. Sim. Eu gosto muito, mas não vale mais, que a Giovana parou de jogar. Mas vai vir agora muito bem. Eu acredito que vem a Ramiro também do meu time, que ela teve um problema também no joelho, fez a cirurgia, mas já tá lá treinando também. E assim, com a menina de estatura boa, é uma menina de cabeça boa também, assim, ela é de uma maturidade, assim, a Ramiro, incrível. Eu gosto muito do jogo da Ramiro. E suas Essas meio de duas- rede? As minhas meio de rede seria a Amanda, eu sou super fã da Amanda, achei ela assim, a jogadora também todo tempo concentrada, não se deixa assim abalar por coisas externas, muito concentrada, muito fiel ao time, pode chover canivete, a Amanda tá lá no treino e tal. E agora levando a filha também, né, porque é um espelho que tá todo tempo assim com ela, né, levando Nova ela geração lá, chegando, né? Nova geração chegando junto com a mãe. A Amanda acho um excelente meio de rede, gosto muito da Amanda jogando. Intermediária seria a Bambam, adoro o jogo da Bambam. Gosto muito dela também, é uma menina que joga muito certo, muito certinho ali, muito concentrada. A outra meio. Eu colocaria a Vivi também do meu time, eu gosto do jogo da Vivi. É tranquila também, uma jogadora boa da gente jogar, da gente conversar. A Vivi precisava de um pouco mais de potência ali naquele ataque dela só, sabe? Mas é uma menina também boa. Porque assim, não adianta você ser só boa de jogo e de tudo. Você tem que ter a cabeça boa também, senão... Né? Na hora do jogo se perde Não, o jogo todinho, vai né? embora. Não adianta você ser descontrolada, você ser irritada demais, você jogar pra galera, você ficar preocupada com o público. Não, eu gosto desse pessoal que joga assim, claro, né? Vibrando. Nunca, se você não viu. Tenho certeza que ninguém nunca me viu jogando assim pra baixo, sem vibrar, não viu. Porque é de mim, assim. Se eu não jogar daquele jeito, eu nem entro na quadra, porque não rende, não consigo sair daquilo ali, não. Se é pra aquela jogar, pilha. se é pra jogar, vamos jogar, né? A pilha é essa. Então, acho que esse seria meu time. E líbero? Qual seria assim, a... Ai, Líbero, a do CLN. Muito boa, aquela menina, Isa. Jogou super bem. Eu assisti a final, né? Delas contra a Parnaíba. Jogou muito bem a Isa. Adorei. Assim, também muito concentrada, muito séria no trabalho dela, na função dela ali como líbero. Gostei dela jogando.
E assim, o que é que você gostaria de falar assim pro público assim que gosta do voleibol? O que é que você gostaria de falar para eles agora nesse momento? Ai, gente, tanta coisa. Eu disse. Voleibol. Gente, voleibol é tudo assim na vida da pessoa. Pode ir. Assim, qualquer esporte. Eu sou muito fã de todo esporte, de atividade física, né? Eu sou formada em educação física. Já tive a oportunidade de participar de muitas coisas, né? Porque na universidade você vivencia tudo. Futsal, você joga futebol de campo, você vivencia tudo. Acho que eu só não joguei ainda, assim, badminton. Mas não me identifico muito, assim, com badminton, não. Mas, assim, esporte é vida, é uma coisa saudável, que o que você puder estar fazendo de esporte para sua vida, aquilo ali é sensacional. E agora, assim, o vôlei, né? Porque o vôlei, a dinâmica do vôlei é legal, é diferente, assim, os movimentos do vôlei. Todos os movimentos do vôlei eu acho bacana, sabe? O movimento que você faz para receber a bola, o movimento que você... E se você fizer uma coisa errada, se você errar a perna na hora de passar, a bola vai quinar. Se você errar a entrada na hora do levantamento, a bola vai dar errado. Se você errar a passada na hora de fazer o ataque... Praticamente é quase 100% tem que ser 100%. Assim, eu acho o voleibol muito... Além da dinâmica do jogo em si, a beleza plástica mesmo dos movimentos do vôlei, sabe? O bloqueio, o ataque... acho tudo bonito assim no vôlei. Então, assim... que as pessoas possam praticar qualquer esporte, algum esporte, possam ter uma vida ativa, que isso, tá aqui, eu sou a prova viva disso, né? Da qualidade de vida que você tem, da quantidade de pessoas que você conhece, de como isso lhe fortalece como pessoa, como cidadão, né? De como você fica uma pessoa mais de bem com a vida, de não ter tanto problema, de estar se né, preocupando com tanta coisa, porque o esporte, ele tem esse poder, né, de deixar as coisas mais leves, mais descontraídas, né, de você poder estar sempre em contato ali com outras pessoas, de você ter esse lado social. Quantas pessoas a gente tem ouvido falar hoje em dia que tem depressão, que tem ansiedade? Nos momentos que eu fiquei assim, só, por exemplo, quando eu tive meu filho, que eu fiquei ali isolada do mundo do vôlei, eu tive uma depressão pós-parto. E na minha cabeça, claro que os hormônios alteram tudo, mas pra mim... eu sentia falta do vôlei, do social, das pessoas, de estar ali naquele convívio, né? Então, assim, que as pessoas possam praticar esporte, que as pessoas possam levar seus filhos a praticar esporte, né? Eu tenho um filho que ele fez 18 anos, acho que desde os 4 anos meu filho está na atividade física. A gente começou a botar ele no judô primeiro, depois do judô ele fez natação, e da natação, como ele viu o pai dele dando aula de basquete, ele começou a jogar basquete. Eu, no começo, que viajava, não tinha babá, ele ia comigo, ficava participando ali daquele... né, no meio ali no esporte ali no vôlei todo o tempo, e hoje tá aí, é um ótimo jogador de basquete, né, o meu filho. E assim, esse exemplo que a gente dá é importante para essas crianças hoje em dia, para esses jovens, né? Você vê aí os meninos com depressão, ou então você vê o menino na casa do celular o tempo inteiro, não larga aquilo ali, não socializa, não conversa. Então, isso vai ter problema mais tarde, com toda certeza, gente. O menino tá ali o tempo todo no computador, não conversa com ninguém, não interage. Uma hora a gente é um ser social, a gente precisa, né, desses relacionamentos, dessas trocas. Se você não fizer isso, tem assim, sentido. Porque o voleibol como todo esporte, ele não é só o esporte em si, tem aquela parte da socialização, que você vai trabalhar em equipe, você vai estar junto com outras pessoas, você vai precisar que aquela pessoa faça parte dela para que tudo dê certo. É um jogo, tipo assim, se fosse individual, né, você só depende de você. Agora não, você... No vôlei, no futebol, nos esportes que é os coletivos, né, coletivo, você precisa de todo mundo, você precisa que seu amigo esteja de cabeça boa. Se ele não tiver, você tem que dar um jeito de colocar ele em jogo. Exatamente. É tipo assim, você vai ter que pensar junto com ele. Trabalhar junto com ele. Sim, ter aquela harmonia ali o tempo inteiro. Uhum. E aí, isso aí você leva pra sua vida, gente. Não tem como, né? Do mesmo jeito que você também entra na vida do colega, quando você tá lá na equipe, assim, essa última agora mesmo na BB, a gente é uma família. Sabe, quando tinha um problema de a outra resolvia, a outra não ia treinar, porque tu não foi treinar, porque aconteceu isso. Então, a gente acabava se envolvendo na vida uma da outra, porque se aquela pessoa não tá bem lá fora, ela não vai render aqui no jogo. São pouquíssimas as pessoas que têm esse poder de chegar ali, abstraiu, sumiu, esqueceu tudo, né? É claro que você fica concentrada no jogo e tudo, mas uma hora aquele problema vai chegar. Então, quanto mais a gente estiver ali convivendo, sabendo do problema da outra, para poder resolver todo mundo junto, que ele vai render melhor no time, né? Então, é uma coisa que você leva para sua vida inteira. Tipo, vou me aposentar agora, não vou mais jogar. Mas tudo que eu aprendi... Ontem eu estava mandando aquelas fotos para você. Gente, você vai passando por aquilo ali. Você, meu Deus, eu estava aqui nesse família, dia. O tamanho da família que você tem. Eu vivi isso, eu conheci tanta essa gente pessoa. Você conheceu, né? Você encontra a pessoa, meu Deus, a Anitta da Joga Vôlei, que massa. Uma pessoa que você não via há séculos, é a referência dela. Quando me vê, é o vôlei, é saber que eu ainda estou jogando e tal, né? Muito bom você manter
esse contato com essas pessoas, sabe? Te conhece de onde? Eu joguei com ela lá no Diocesano. Eu joguei com ela no tempo do Ceúte e tal. Conhece, assim, as pessoas, né? Porque eu cheguei outro dia na Fundesp, lá na reunião que teve, que agora é a Secretaria de Esporte, né? Uma reunião que teve lá de um rapaz da capoeira que estudou comigo lá na Federal. Na hora que ele viu, é tão bacana isso, né? Faz séculos que eu não vi aquela criatura. Mas na hora que ele me viu, ele me reconheceu por causa do vôlei, que a referência que ele tinha minha da época de universidade era a Aninha do vôlei, né? Então é muito bacana isso, você ser reconhecida por isso. Não tem preço não, né? E assim, para as pessoas que querem ser atleta, o que você teria para falar para eles? A questão, se eles têm que aproveitar o treino, como é que eles têm que fazer? Assim, atleta é uma pessoa diferente, não tem como a gente dissociar isso não, sabe? O atleta, ele tem que abrir mão de certas coisas, o atleta, e é porque a gente aqui é atleta amador, né? Mas a mesmo gente assim, abre mão de muita coisa. Eu vivi esse tempo todo assim dentro do esporte, a quantidade de festa que eu deixei de ir, a quantidade de, né, de bebida que você, né, você evita de estar ali bebendo, na alimentação, você tem que treinar. Final de semana. Você tem que fazer uma academia, você tem que estar malhando, né, pensar nesse tipo de coisa. Muitas vezes você vai deixar mesmo do convívio com a família porque você tá treinando. Agora mesmo a gente viu, né, o Tonho estava lá treinando com a seleção em pleno carnaval, né? Nem todo mundo tem esse poder, essa capacidade. Podia estar em casa, estar curtindo com a família. Exatamente. E tal, e estar lá treinando na seleção, então, assim, se esforçando. E os meninos também, né? Quem quer ser atleta tem que saber disso, né? Que ele vai precisar abrir mão, às vezes tem as viagens, que ele precisa ir. Agora, o filho da Gisele que joga vôlei, o Nicolas, ele perdeu o Enem, porque ele viajou para jogar. Tipo assim, era a escolha profissional do resto da vida dele. Mas ele abriu mão daquilo porque ele queria estar ali participando da equipe junto com o time dele. Então, assim, o atleta, ele tem que saber disso, sabe? Que ele não vai poder estar na farrinha dele todo dia, que ele vai poder estar se acabando de comer o tempo inteiro, que ele tem que se cuidar, ele tem que cuidar do corpo dele, tem que cuidar da cabeça dele, ele tem que se manter focado, ele tem que manter concentrado naquilo que ele está fazendo. Ele tem que abrir mão de muita coisa. Agora, por exemplo, esses meninos que viajam, que tem que sair, né? Vão morar em outro lugar. Agora, Thaís com o irmão, vai deixar a família toda aqui, vai sair do colinho da mamãe, vai ficar lá aprendendo outras coisas, convivendo com outras pessoas, né? Então, nem todo mundo aguenta isso, né? Algumas pessoas não aguentam, vêm embora, voltam, largam o esporte, porque não é para todo mundo isso, não. O atleta é uma pessoa realmente diferente, né? Esforçar, tem que se esforçar. Tem que se esforçar, senão demais. Não rende, não vai para frente, não. Pois, Aninha, quero agradecer a sua presença. Imagino, agradecer você ter vindo aqui no nosso programa, falar um pouco da sua história, falar, assim, desse momento seu, né, de aposentadoria, que você está se despedindo do voleibol, mas não me faz chorar. Não totalmente, né? Mas procurando um meio de estar sempre ajudando. Sim, sim. E aqui você já fez uma ajuda. Imagina, eu quero agradecer, Pá, por essa oportunidade, né, de poder contar, né, a minha história, de poder fazer com que as pessoas sigam o meu exemplo, que as pessoas pratiquem esporte, que joguem o vôlei, que joguem o que elas quiserem, mas que o esporte é vida, é qualidade de vida. E eu vou me despedir, assim, com muita saudade, mas, assim, com uma sensação de dever cumprido, sabe? Eu fiz o que eu pude, eu fiz sempre o meu melhor. Eu nunca fui para um treino, nunca fui para um jogo para, sabe, ser meia boca, não. Eu sempre dei o meu melhor, sempre fiz o meu melhor, porque eu amo o vôlei e vou amar para sempre. Tá bom, obrigado. Família do vôlei, eu quero agradecer a todo mundo, né, que seguiu aqui assistindo a nossa entrevista aqui com a Aninha. Quero pedir para vocês, né, que continuem seguindo o nosso Instagram, programa Falcon Vôlei. Sigam também nosso projeto Falcon Vôlei também. Baixem nosso aplicativo ITT Play, né, para que possa ter mais notícias sobre o esporte do voleibol, né, no norte e nordeste aqui do Brasil. Quero agradecer a todo mundo, galera, e continue assistindo nosso programa aí, que vai vir muito mais coisa para vocês. Valeu, galera. Ofertas empresariais ITT-Net. Fornecemos fibra ótica Lantilan e link dedicado. Além disso, fazemos a interligação entre filiais da sua empresa, eventos e feiras, garantindo produtividade e eficiência para o seu negócio. Assine já 3131 8000. O soninho não veio? Liga na TV ITT Play e vem curtir uma seleção de filmes toda madrugada no Maratona da Noite.
Dentro da minha janela. Apollo 11 Houston, gostaríamos de um relatório da situação. Brooklyn, 1985. Uma das séries de comédia mais amadas da televisão nos anos 2000. Todo Mundo Odeia o Chris foi ao ar originalmente entre 2005 e 2009. Nos dias atuais, todo mundo continua se divertindo com essa super série. E você confere aqui na TV ITT Play. Se isso não é especial, nem quero ver quando ela exagerar. ITT Play, a primeira TV por assinatura do Nordeste, com centenas de canais e uma programação variada. Conheça já nossos planos: Master, Essencial, Light e Basic. Assine já e desfrute de uma experiência incrível. Ligue 31 31 8000. Família do vôlei, e aí, o que vocês acharam da entrevista com nossa amiga Aninha? Foi uma entrevista muito boa, né? Ela se emocionou, falou um pouco da história dela, falou agora da questão da aposentadoria dela, né, no voleibol, mas ela falou pra gente também que ela vai fazer muito mais coisas pelo voleibol, não só jogando, mas agora também na parte das diretorias, né, da diretoria da Federação Piauiense de Vôlei. E para vocês, gente, agora vamos falar um pouquinho das competições que vão ser realizadas agora nesse final de semana para vocês. E a primeira competição é a Copa Sampaio. Copa Sampaio com a premiação de R$6.000. Pessoal, essa competição é uma das maiores competições do estado de Tocantins. Essa competição tem um chaveamento são 3 grupos, né? O grupo A, o grupo B e grupo C. E pelo que eu conheço dos times, o grupo, assim, o grupo da morte que eu estou analisando aí é o grupo C, que tem o Cavalo de Aço e tem também o time do Katsu, também lá do Pará. Pessoal, esse campeonato aí vai ser show de bola, então fiquem ligados. Para mais informações é só seguir o Instagram da Copa Sampaio e vocês terão mais informações. Agora vamos para o próximo campeonato. E o próximo campeonato para vocês é o torneio Nova Geração. Esse torneio Nova Geração é feito pelo time do vôlei Grajaú, lá do Maranhão. E para vocês que querem se informar mais, é só entrar lá no Instagram do Vôlei Grajaú e lá eles vão lhe informar mais direitinho como será esse campeonato para vocês. E agora, pessoal, vamos mostrar para vocês agora o calendário do voleibol piauiense. Tá aí, mês de fevereiro, né? Vão ter as competições da seleção piauiense, né? Sub-18, que vai participar agora, vai viajar agora no mês de março e vai representar o nosso Piauí. Mês de março agora também vai ter a competição também do Sub-16, vai ter a Supercopa aberta, vai ter o circuito de vôlei piauiense de areia, vai ter a clínica de arbitragem agora também em abril, vai ter também a primeira etapa do circuito piauiense Sub-21 e Sub-23 de vôlei de areia. Então, pessoal, tem muito campeonato agora no nosso primeiro semestre. E no segundo semestre, para vocês, vamos ter também o curso de formação de técnicos nível 2 de quadra, certo, pessoal? Então, vai ter também, no mês de agosto, vai ter a etapa do circuito piauiense de vôlei de areia, agora Sub-15 e Sub-17. E também terá o campeonato piauiense Sub-16. Isso no mês de agosto. Mês de setembro vai ter o circuito piauiense de vôlei de praia adulto, Copa Master 40+, e o Sub-16 feminino da segunda divisão. Em outubro vamos ter também o Festival de Vôlei Sub-14, Campeonato Piauiense adulto, Campeonato Sub-16 masculino também, segunda divisão e a segunda etapa do circuito piauiense Sub-21 e Sub-23. Então tem muito voleibol para vocês aqui do nosso Piauí. Família do vôlei, e começa hoje o torneio preparatório da seleção Sub-18 masculina, com os jogos do JPSL, Timon Vôlei, Seleção Piauiense de Vôlei e time Ousadia, né? Atlética Ousadia. E sábado, para vocês, quem perdeu agora o jogo de hoje, vai ter sábado também, a partir
da tarde, a partir das 16 horas, na CEMEL, o jogo da Atlética Ousadia contra JPACL, Seleção Piauiense de Vôlei contra Timon Vôlei. E domingo, pela manhã, vai ter Atlética Ousadia, Timon Vôlei, vai ter também a Seleção Piauiense de Vôlei e o JPACL. E para mais informações, pessoal, é só acessar o Instagram da Federação Piauiense de Vôlei. Lá eles vão manter vocês bem informados. E também não esqueça, pessoal, sexta-feira agora, a gente vai mostrar para vocês tudo o que aconteceu nesse grande campeonato. E família do vôlei, para finalizar para vocês, a Federação Piauiense de Voleibol se reuniu com a secretária de esportes aqui do nosso Piauí, com a presença do vice-presidente Marcos Petrônio e alguns integrantes da diretoria da Federação Piauiense para falar de novos projetos para o voleibol piauiense. E você, família, que quer saber mais notícias sobre o voleibol, não só do Piauí, mas também do Norte e Nordeste, baixe o aplicativo ITT Play, que fica aqui do nosso lado esquerdo da tela. Baixe o aplicativo. E não esqueçam, toda sexta-feira, a partir das 19 horas, no aplicativo ITT Play, vai estar passando o nosso programa Falcon Vôlei, com muitas notícias, muitas entrevistas. Vamos mostrar os campeonatos que irão acontecer no final de semana e o que aconteceu no final de semana passado, todos para vocês que queiram assistir depois do nosso programa. Vai ter lá também no YouTube também, ITT Play para vocês também. Então, galera, eu quero mandar um grande abraço para todo mundo que assistiu o nosso programa do começo ao fim e até a próxima.